Olá, meu nome é Meire Fragas Corrêa Pereira, sou aluna da instituição Uninter e este vídeo faz parte do meu estágio supervisionado obrigatório. Vou iniciar aqui o slide, vou compartilhar a tela para dar sequência ao conteúdo. Bem, o meu estágio é um projeto de extensão voltado para a educação infantil. O meu registro universitário é 33.12.714 e o tema é Desenvolvimento Cognitivo, a importância da contação e criação de histórias na educação infantil. Essa terceira etapa está de acordo com a habilidade EI 03 EF 04 da BNCC. EI quer dizer Educação Infantil, 03 são crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. O EF é o campo de experiência, que quer dizer escuta, fala, pensamento e imaginação, e 04 é a posição da habilidade na numeração sequencial. O que essa habilidade referencia? Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Como dito nos vídeos anteriores, recapitulando o projeto, o professor vai contar uma história para os alunos terão que recontar essa história, tirar a moral dessa história, fazer algumas observações em relação aos personagens, tudo orientado pelo professor. Na segunda etapa, o aluno vai colorir o palitoche, porque a intenção é fazer um palitoche. Esse palitoche vai ser usado na terceira etapa do projeto. E também o aluno vai colorir e vai recortar. Isso vai trabalhar a coordenação motora da criança. Lembrando que é um projeto voltado para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Nessa terceira parte, o professor vai separar essas crianças em grupos e essas crianças terão que coletivamente definir um novo roteiro para a história. Lembrando que a história é Pinóquio. Essas crianças poderão mudar o final, mudar alguma parte ali no decorrer da história, pode colocar outros personagens, o professor vai deixar a questão em aberto. As crianças podem usar a criatividade para introduzirem elementos novos na história. Posteriormente, como última etapa, essas crianças apresentarão com palitoche o novo roteiro inventado pela equipe para os coleguinhas. Ok? Vamos dar sequência aqui ao projeto. Quais os objetivos desta terceira etapa? Estimular a capacidade criativa e trabalho em equipe. No caso aqui são 2 objetivos. No primeiro momento, eu vou falar da capacidade criativa. No segundo momento, eu vou falar do trabalho em equipe. Na última etapa deste projeto, além de estimular a capacidade criativa ao mudar os rumos da história, trabalha-se a cooperação em equipe, pois deve-se chegar a um acordo quanto ao enredo e desfecho da história e a cooperação de todos para que cada um desempenhe o seu papel na encenação. Então, o trabalho vai ser feito em equipe, isso vai estimular a cognição das crianças e, no final na última parte desse vídeo, vou falar também dos benefícios do trabalho em equipe. Esse trecho aqui eu tirei do site do MEC, do Ministério da Educação, de um projeto de contação de história que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação no ano de 2029, no ano de 2019. O projeto se chama Conta Pra Mim, que é um projeto desenvolvido para que os pais contem histórias para os filhos.
Eu aproveitei aqui, claro, é um projeto interessantíssimo e que pode ser adaptado para a sala de aula. Então vamos lá. Ler é estimular a criança a desenvolver, por meio de estratégias simples e divertidas, 4 habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever. Tem um ditado que é clichê, mas é muito verdade, né? Quem lê, ouve melhor, fala melhor, lê melhor e escreve melhor. Um bom leitor vai desenvolver todas essas áreas. Um bom leitor é, antes de tudo, um bom ouvinte. Desde o início da vida escolar, os professores passam grande parte das informações pela fala. Desse modo, é importante que a criança chegue à escola com as habilidades de linguagem oral consolidadas. Claro que os professores não conseguem trabalhar sozinhos, precisam da ajuda que vem de casa. Então, se tiver algum pai, alguma mãe assistindo este vídeo, leia para os seus filhos. Já vi pesquisas falando que o interessante é a mãe ler para a criança desde quando a criança está no ventre da mãe. Mesmo que a criança não entenda nada, leia para ela. Isso vai enriquecer o vocabulário da criança, tá? Parece que ela não entende nada, mas isto estimula. Quando a criança chegar na escola, ela vai estar com um vocabulário extremamente avançado e vai desenvolver muito rápido, ok? Então, se os pais puderem cooperar em casa, isso vai facilitar muito as atividades dos professores quando as crianças chegarem na escola. Ela vai chegar com um repertório, né? Digamos assim. Crianças criando histórias, mas será que é possível? Nós estamos trabalhando aqui com 4 a 5 anos e 11 meses. É possível a criança contar história nessa idade? Vejam só, essa parte que eu tirei de um blog, o blog chamado Nova Escola, que a Mara Manzani, que é a responsável pelos conteúdos do blog, criou, ela já ganhou o prêmio Educador Nota 10. E tem muito plano, tem muito trabalho desenvolvido ali no site, maravilhosos. Então, crianças contando histórias, o que vai desenvolver? Vai melhorar a oratória, desenvolver a organização de ideias. Lembrando que a oratória é um dom. A oratória, claro que ela pode ser treinada, melhorada, mas antes da fala, tem que organizar a ideia na cabeça. Então, a organização de ideias vai ser trabalhada antes da fala. Por isso que é bom estimular as crianças a contarem histórias desde muito cedo. Pedir para elas inventarem, seja do nada, né, com algo completamente novo, ou continuar. No caso aqui é o plano de aula, é uma continuação da história. Com o tempo e a apropriação das crianças dos saberes que envolvem a contação, pode-se ir ampliando o repertório de histórias. Com certeza, você vai se surpreender com a habilidade das crianças, contando história com riqueza de detalhes, sem esquecer-se da ordem dos acontecimentos e reproduzindo o modelo da professora na contação. Vai chegar um tempo em que a criança vai estar conseguindo recontar a história na ordem. Isso é um sinal de desenvolvimento cognitivo. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com palitoche. O professor pode adaptar para o fantoche. Outra possibilidade é deixar que as crianças improvisem e criem suas próprias narrativas, ou façam suas próprias versões de histórias já conhecidas. Para isso, elas devem se sentir à vontade, sem limitações às suas criações. O professor só precisa criar oportunidades para todos que quiserem participar, envolver os demais como ouvintes, fazer perguntas sobre a história e estimular a criatividade. O professor vai intermediar todo o processo, vai guiar o grupo, vai orientar a criança em todas as etapas. Orientação não é imposição. A criança tem que estar livre para a criação.
E o bacana é que o professor vai poder perceber, isso já foi tratado no primeiro vídeo, né? Como que a criança está enxergando o mundo. E à medida que o professor vai estimulando, pedindo para que a criança crie história, a criança vai ampliar o seu mundo, vai ampliar o seu conhecimento. Através da leitura, as crianças começam a construir sua visão e leitura de mundo, aprendem a lidar com diferentes percepções e sentimentos, ampliam seu vocabulário, constroem seu repertório cultural e desenvolvem a imaginação e a criatividade. Muito importante para essa parte aqui, ó, constroem seu repertório cultural. O professor, quando conta história, quando a criança, quanto mais cedo ela tem contato com os livros, com história, melhor vai ser a percepção dela de mundo e a ampliação do repertório cultural. E a questão do vocabulário, que também já foi tratada. Seja uma mediadora, isso aqui é um recado para as professoras. Seja uma mediadora e facilitadora na contação de histórias para os seus alunos. Não se esqueça de que você orienta quanto às melhores formas de participação e desenvolvimento de todos. Estimule e encontre maneiras que possibilitem essa participação. Apoie a aprendizagem fazendo intervenções e os auxilie na resolução de conflitos que provavelmente acontecerão durante a atividade. Converse e crie com eles os combinados. Tudo tem uma regra, né? Dentro de sala de aula, o professor pode desenvolver as regras, combinar as regras com os alunos, para que eles desenvolvam essa nova história dentro das regras estabelecidas. A ideia é que os alunos tenham autonomia na contação, por isso não se preocupe se não sair da maneira como você planejou, pois tudo é aprendizado. Essa proposta é indicada para alunos de 4 a 6 anos, que no caso que é o nosso plano, né, para alunos de 4 a 6 anos, mas não mas com as devidas adaptações pode ser realizada com outras faixas etárias. É um processo que sempre tem que ser trabalhado. Eu me lembro quando eu estava na primeira série, a professora pedia para criar histórias, não era de forma oral, era de forma escrita. Isso, além de trabalhar capacidade cognitiva, vai melhorar a escrita, questão de pontuação, oratória. Isso é muito importante. Com certeza, quando a criança já estiver no Fundamental 1, o professor já vai passar dessa etapa oral, de invenção oral, e vai começar a exigir a escrita. Por isso que, devido à escrita, por isso que foi importante trabalhar naquela segunda etapa do projeto aqui proposto a respeito da coordenação motora. Lembrando, tá? Autonomia na contação. A criança tem que ter autonomia. O professor tem que deixar a criança livre. O professor não é bom que ele interfira. Ah, e cada aluno poderá escrever sobre tudo isso. No caso aqui, não escrever, vai contar. De modo pessoal, sem roteiros definidos. Lembrando que aqui é um trabalho em equipe, vou trabalhar essa parte da equipe daqui a pouco. O aluno vai se sentir livre, sem alguma coisa pré-estabelecida, né? O professor aqui está pedindo para mudar os rumos da história. E aí, sempre que um professor começa a contar uma história, ele pode trabalhar alguns quesitos com seus alunos, tá? Pode haver ocasiões em que se troquem opiniões. No caso, o trabalho em equipe, porque vai haver uma definição de roteiro coletivo, vai ser trabalhado coletivamente, de acordo com a BNCC. E constatar que cada um pode ter amado ou detestado o mesmo livro, por razões muito diferentes, ou através dos olhos do colega se deter a aspectos que não havia notado, se dado conta. O bacana do trabalho em equipe vai ser isso. Às vezes um aluno não gostou, o outro gostou, e aí eles vão querer saber por quê. Já acontece, né? Isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você também, de uma pessoa não gostar de um livro, você gostar, de você não gostar e a pessoa gostar, de um livro, de um filme, seja o que for. E aí, quando você gosta de uma coisa e a pessoa fala que não gosta, você vai querer saber, mas por quê?
Por que você não gosta? Ah, eu achei isso, eu achei aquilo, não importa o motivo, né? Você pode se atentar para coisas que você não havia percebido. Do mesmo jeito que quando você justificar o motivo de você ter gostado, a pessoa pode ter uma outra visão, ou a respeito do livro, ou a respeito do filme, seja lá o que for. Aqui, no caso, é o que vai acontecer com esse trabalho em equipe, seja qual for a história, ok? Pois é preciso saber se gostou ou do que não foi contado, se concordou ou não com o que foi contado, é perceber que ficou super envolvido querendo ler de novo 1000 vezes, ou saber que detestou. É formar opinião própria, é ir formulando os próprios critérios, é começar a amar um autor, um gênero, uma ideia, um assunto, e daí ir seguindo por essa trilha e ir encontrando outros e novos volumes, que talvez façam o amor pelo autor redobrar ou provoquem uma decepção. Isso tudo faz parte da vida. Quando o professor trabalha com o aluno, claro que durante toda a vida estudantil, um professor tem que ter boas estratégias para trabalhar leitura com o aluno, porque dependendo da maneira como o professor trabalha, ele pode causar uma certa incomodação no aluno, pode causar decepções, sentimentos precipitados do aluno em relação à leitura. Então, tem que ser trabalhado de uma forma muito cuidadosa. Tem muito aluno que não gosta de literatura porque acha chato. Acha chato, vai, porque o professor fala disso, por que tem que falar disso? Acha chato. É, talvez ele nem teve um real contato com aquilo, talvez a forma como foi passada. Porque essa leitura obrigatória é muito complicada. Bom seria se os alunos pegassem os livros de forma espontânea, ok? Então, tem que ver os critérios. E aí o aluno pode gostar de um autor, ele começa a gostar de um autor, ele vai aprofundar naquele autor, ele vai querer ler tudo daquele autor. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu me interessar por um autor e querer ler tudo que ele escreveu. E aí ele vai acabar se acostumando com o estilo daquele autor, ou então ele pode detestar um autor. Então é interessante essa discussão dentro de sala de aula. Tem vários autores infantis, né? Tem contos de fadas. Geralmente, na educação infantil, trabalha muito contos de fadas, porque é, podem ser observados aspectos ali no cotidiano da criança. E valores também. Por que não trabalhar com tudo o que uma história possibilita? Com as emoções que ela provocou, com as sensações que mobilizou, com o alívio sentido, com a tristeza ou a alegria que desencadeou, os horizontes que abriu ou com as portas que fechou. Então, tudo pode ser trabalhado. No caso aqui, a história do Pinóquio, né? No decorrer da história, houve decepções, tudo acabou bem, tem a questão da moral que pode ser retirada. Os alunos podem trabalhar essa questão. A história do Pinóquio dá para tirar uma moral muito bacana. Então, eles vão mudar o roteiro de acordo com a percepção que eles têm de mundo. E eles podem colocar um sentimento deles ali, naquela história, no momento da mudança de roteiro. A autora aqui usou citação de citação, de Louis Paswell. Quando uma criança escuta, a história que se lhe conta penetra nela simplesmente como história, mas existe uma orelha detrás da orelha que conserva a significação do conto e o revela muito mais tarde. A criança, quando ela ouve uma história pequena, aparentemente ali não vai surtir efeito, mas quando ela crescer, essa contação de história que tinha na escola, que tinha em casa, isso vai refletir na vida dela. Quem sabe daqui a uns anos ela vai virar uma grande autora, vai virar uma grande escritora. Todo esse processo que ela teve na escola de contação de história vai refletir e ela vai lembrar disso com muito carinho. Então,
isso vai ter algum significado para ela. Ela vai conservar aquilo e ela vai lembrar disso quando ela crescer e se tornar um escritor. O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo a mesma história ou outra. A, a leitura, isso é óbvio, né? Claro que nessa idade que nós estamos trabalhando aqui, por enquanto, é só a contação, porque não é a fase apropriada para alfabetizar. A criança ainda não está escrevendo. Posteriormente, ela vai escrever. Mas ao ouvir história, isso vai instigar a inteligência da criança, isso vai instigar a imaginação, e porque é através de história, através de livros, que as pessoas têm uma percepção diferente do mundo, ela vai abrir os horizontes, ok? Também pela literatura, são internalizadas as estruturas linguísticas mais complexas, enriquecendo o desempenho linguístico do falante. Enriquecimento de vocabulário, a melhoria na oratória. A leitura é de suma importância no desenvolvimento do raciocínio lógico da criança. O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos elementos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. O seu crescimento depende do domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. Pensamento e linguagem formam um tecido indissociável e sofrem influências socioculturais. É claro que a leitura tem todo um conjunto, ok? Tem as influências socioculturais juntamente com a literatura, ok? Embora a educação infantil não tenha a função de alfabetizar a criança, ela é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de habilidades ligadas à oralidade, cognição, desenvolvimento psicomotor, criatividade, imaginação, raciocínio, noção espacial, interação, socialização, dentre outras, que serão fundamentais para que o processo de leitura e escrita aconteça posteriormente de forma mais natural e significativa. A educação infantil não tem a função de alfabetizar, mas quando a criança está com seu vocabulário enriquecido, vai ficar infinitamente mais fácil alfabetizar essa criança, porque ela vai ser alfabetizada é, à medida que for apresentado a elas. As palavras novas, ela já vai conseguir assimilar melhor, porque ela já tem um mundo de significados, ela já tem uma bagagem cultural que veio através dos livros, uma bagagem cultural que já veio através de contação de histórias, então ela vai ficar mais fácil para ela associar a alfabetização com o que ela já conhece. A criança, quando tem uma bagagem, fica infinitamente mais fácil para alfabetizá-la. Vamos agora entrar na importância do trabalho em equipe. Esse roteiro, esse projeto aqui na parte final, o professor vai dividir os alunos em grupos para que eles mudem o rumo da história. E você vai ficar livre para as crianças fazerem o que elas quiserem. Mas é importante trabalhar em equipe aqui, nós vamos ver os benefícios de um trabalho em equipe. Graças a uma notável convergência, os educadores, ciosos do respeito à atividade espontânea da criança e de moldar os métodos da pedagogia pelos dados da psicologia infantil, foram eles próprios levados à ideia do trabalho por equipes, porque a criança, chegada a um certo grau de desenvolvimento, tende por si mesma à vida coletiva e ao trabalho em comum. No desenvolvimento pessoal, as pessoas tendem ao coletivo, né? A uma vida coletiva. Não vai ter como a pessoa se isolar o tempo inteiro. Então, esse trabalho de cooperação vai ser muito benéfico para a criança ao longo da vida. Os pedagogos, ao longo dos anos, viram como é importante esse trabalho em equipe. Não é mais uma educação individualizada. Muito trabalho em equipe. Como eu estava dizendo aqui, à medida que a psicologia e a pedagogia avançaram ao longo do século XX,
os adultos, né, os estudiosos perceberam que o ser humano, uma hora ele vai, se voltar para o coletivo. Lembrando que a criança ela é ativa ela é ativa na sua educação, então os estudiosos descobriram que a vida do grupo é o meio natural dessa atividade intelectual. O trabalho em equipe ajuda a desenvolver a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva. E a cooperação, um instrumento necessário para a formação do pensamento racional. O trabalho em equipe auxilia no desenvolvimento racional da criança, do adulto, à medida que os anos forem passando. Por quê? Todo o trabalho em equipe ele tem uma importância muito grande. O trabalho em equipe vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança e na inteligência emocional também. E aí, para fechar, vou mostrar aqui a importância do trabalho em equipe. Integração ao meio social, a criança vai se socializar, respeito às diferenças. Essa parte aqui do projeto, as crianças verão que têm opiniões diferentes das delas e elas precisam respeitar umas às outras. A vontade dela não está acima da vontade de ninguém. E aí eles vão ter que resolver os conflitos, ver qual roteiro que vai ser o roteiro final da história. Então, essa diferença aí vai ser trabalhada desde da mais tenra idade. Redução da timidez, a criança vai poder se expressar melhor pelo fato da socialização. Isso vai melhorar a questão da timidez, caso tenha uma criança tímida. Desenvolvimento de liderança. Algumas crianças ali já vão começar a se destacar. E já dá para ver que ela tem um espírito de liderança, de comando. Ao mesmo tempo que vai surgir ali o espírito de liderança, aquela criança que se acha líder demais, ela tem que perceber que não é a vontade dela que vai se sobressair. Aquela criança, às vezes, mandona, né? Pode ocorrer de, às vezes, em casa, a criança ter atenção exclusiva para ela, as vontades dela, todas as vontades dela serem cedidas. Às vezes é um filho único. Quando chega na escola, não é assim. A atenção dela não não é soberana. Então, ela tem que abrir mão, ela tem que se sujeitar em um trabalho em equipe, ela vai ter que se sujeitar à opinião dos outros. Nem sempre o que ela quer vai acontecer. Porque a vida é assim. Quando chegar numa vida profissional, quando chegar a vida adulta e vida profissional, trabalho em equipe está sempre existindo. A vontade daquela pessoa não vai se sobressair a todo momento. Estímulo da criatividade, aprimoramento da comunicação, claro, né? Questão da oralidade, relação interpessoal também, sentimento de pertencimento a um grupo, a criança não vai se sentir excluída. Em trabalho em equipe, não pode haver uma exclusão, porque a opinião de todos devem ser ao menos ouvida, ao menos considerada. Quando tem um trabalho em equipe, bom, o que acontece? As ideias são coletadas e posteriormente são eliminadas. Vai por etapa de eliminação. Estímulo à colaboração. Trabalho em equipe, às vezes, infelizmente, acontece, uns trabalham mais, outros trabalham menos. Desenvolvimento da escuta ativa. A criança aprende a ouvir. Isso é muito bacana no trabalho em equipe. As pessoas não apenas falam, elas também precisam ouvir. Isso trabalha muito a paciência. Também, trabalho da empatia e incentivo ao altruísmo. Ter empatia com o colega.
respeitar o colega, se colocar no lugar do colega e conhecer melhor uns aos outros. Desenvolvimento do senso crítico, capacidade de resolver problemas, trabalho em equipe. Todo trabalho em equipe tem problema, sempre. Então, isso vai acabar melhorando a capacidade do ser humano em resolver os problemas, em resolver os conflitos. Consequência disso é a inteligência emocional. Quando uma criança se confrontar com um pensamento diferente do dela, quando a ideia dela não for aceita, então isso vai trabalhando desde cedo a inteligência emocional também. Capacidade, né, juntamente aí, andam juntos, a capacidade de resolver problemas. Isso também, claro, que vai trabalhar a inteligência emocional da criança. Quanto mais cedo isso for trabalhado, todo esse conjunto aqui, quanto mais cedo for trabalhado, melhor. Então, nessa última etapa aqui do projeto, as crianças vão desenvolver um roteiro coletivamente. Essa parte de criação, isso vai estimular a capacidade da criança, porque ela vai ser forçada a imaginar, ela vai ser forçada a pensar. E então ela vai trazer para a história aquela capacidade, aquele conhecimento de mundo que ela tem. Então, todo conhecimento, todo significado que ela tem de mundo até então será trazido para dentro da história. O professor, claro, vai ficar atento a todas essas questões. Lembrando que dentro de um grupo pode haver classes sociais diferentes, crianças de classes sociais diferentes. Então, é muito interessante esse trabalho em equipe por esse ponto também, ok? O professor, bom seria, né, que contação de história fosse semanal. Agora, pedir para a criança invente uma história pode ser trabalhado de 15 em 15 dias ou pelo menos uma vez ao mês, porque a criança ela tem que se expressar. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor para ela. Claro que a escola precisa do acompanhamento dos pais. Os pais que estimularem isso em casa vai facilitar em muito o trabalho do professor, porque o professor, se trabalhar sozinho, vai ficar difícil para o desenvolvimento da criança. Infelizmente, é o que se tem hoje, tem demais. Muitos pais não acompanham o desenvolvimento escolar do filho. Muitos pais deixam só por conta de escola. Muitas crianças não têm uma família estruturada. Então, fica só por conta da escola. Então, a escola vai ser, digamos assim, a única responsável por desenvolver essas capacidades na criança, por melhorar, por instigar, se a criança não for acompanhada dentro de casa. O bom seria se fosse, porque escola e família devem andar juntas, unidas. É um trabalho em equipe, né? Família e escola. Terminamos aqui o nosso projeto de extensão, terminamos aqui o nosso curso. E eu peço a você para curtir, comentar, dar a sua opinião de algum caso que você conhece, algum caso aí com seu filho na escola, compartilhe esse vídeo. E uma coisa que eu peço a você, pai, mãe, que está assistindo esse vídeo, não deixa de contar história para os seus filhos dentro de casa, tá? Coisa assim, 20 minutos por dia, se você abrir um livrinho ali e contar uma historinha para a criança, isso vai ampliar demais a visão dela de mundo, vai ampliar muito. Espero que vocês tenham gostado do curso. E eu espero vocês para uma próxima, ok? Tchau, tchau.